Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso webinar do Industry for Her. Eu sou a Renate Fuchs, eu sou diretora executiva aqui na Accenture, na área de Industry X, que é uma área voltada à transformação digital da indústria. Sou também vice-presidente na VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha. E tenho a honra, de ter criado o programa Industry for Her 3 anos atrás, que é um programa de qualificação de engenheiras e mulheres dedicadas à indústria 4.0, que com certeza vão ser nossas futuras líderes e grandes protagonistas da transformação na indústria que a gente está vendo por aí. E hoje o nosso tema é um evento super especial que aconteceu agora em março, que é o SXSW, South by Southwest, que acontece em Austin, Texas, todos os anos. E para conversar comigo sobre esse evento, eu trouxe duas grandes mulheres aqui da Accenture, que é a Carol Amaral, ela é líder aqui de transformações em marketing, e a Ju Gleiser, que lidera a parte de inovação aqui na Accenture. Estou super feliz que elas estão aqui, porque eu tenho um vínculo especial com as duas. A Carol, quando eu entrei na Accenture, em 2019, ela foi minha buddy, ela cuidou de mim, então ela me ajudou a navegar por esse espaço todo aqui, tudo de legal que a gente faz, a me conectar com muitas pessoas. E a Ju eu conheci antes dela entrar na Accenture, através de um vídeo que ela fez, quando ela ainda estava na Nestlé, numa inovação que foi criada com uma das empresas que a gente comprou há 2 anos atrás, que é a Pollux, foi uma inovação chamada Chocobot, um robô que customizava caixinhas de chocolates. Então, quando ela entrou, falei, nossa, eu quero conhecê-la, quero saber tudo que ela fazia antes no mundo da inovação, e agora a gente trabalha juntas, Então, estou com duas super grandes mulheres aqui comigo, super feliz, mas melhor vocês mesmas se apresentarem. E eu queria saber o seguinte, quem são vocês e o que a inovação traz de tão importante para a carreira de vocês? Vou começar com você, Carol. Legal. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. É um super prazer estar com vocês aqui hoje. Eu trabalho na Accenture já há bastante tempo, tenho uns 15 anos de Accenture. Sou formada em administração. Sempre trabalhei com projetos mais ligados à área de estratégia, muito estratégia de crescimento, ajudar as empresas a chegar de forma mais efetiva nos seus clientes, a lançar novos negócios. E estou agora, faz uns 3 meses, trabalhando mais focada nessa parte de transformação de marketing dentro da Accenture Song. E a inovação, acho que é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia, assim, Eu acho que eu que tenho uma carreira mais longa dentro da consultoria, eu acho que os problemas que hoje a gente trabalha com os clientes são problemas todos muito novos, Assim, acho que foi-se o tempo onde a gente tinha meio que uma receitinha de bolo para seguir, fazia um projeto, depois replicava esse projeto, e tinha mais ou menos algum controle e alguma certeza dos caminhos. Hoje, com o ritmo de mudança que a gente tem, tanto de comportamento das pessoas, de tecnologia, de modelo de negócio, a gente está sempre meio que na fronteira ali, tendo que trazer muita criatividade para o processo de resolver problemas com os clientes. Então, acho que hoje, mais do que nunca, a gente no papel aqui de consultor e de advisor das grandes empresas, a gente tem que estar muito buscando ideias mais fora da caixa para resolver os problemas que são super atuais e super novos. Realmente, assim, faz parte do nosso dia a dia e de qualquer conversa que a gente tem com os nossos clientes, Ju, você, conta um pouquinho pra gente quem é você e o seu papel na inovação, com certeza na vida pessoal também, não só na profissional. Sim, obrigada, Rê, obrigada, Carol. Eu também estou bem feliz de estar aqui. Sou a Juliana, como a Rê falou, eu trabalhei muitos anos na Nestlé. Eu sou engenheira de formação, então tenho uma carreira aí na engenharia também. E eu trabalho com inovação desde o meu início de carreira. Então, trabalhei com inovação acadêmica, inovação social, inovação de modelo de negócio, inovação aberta, todo tipo que vocês podem imaginar. Então, inovação para mim é tudo. Eu amo, sou apaixonada por inovação. E hoje eu ajudo os clientes justamente a inovar. Então, é super necessário, como a Carol falou, nesse mundo que parece que gira mais rápido, a inovação é importante para se manter relevante e também para corrigir alguns erros que a gente veio fazendo como humanidade. Então, acho que a inovação é absolutamente necessária hoje nesse sentido.
É isso aí. Então, já que inovação é o nosso tema principal, vamos voltar aqui para o evento, que acho que muitas pessoas puderam acompanhar através das redes sociais, né? Notícias, vários artigos saíram, reportes, enfim. Mas, basicamente, o SXSW é um evento anual, como eu falei, e ele é bem diferentão. Algo super interessante é que ele vem crescendo demais ao longo dos anos. Esse ano eu li em um dos artigos que eles alcançaram mais de 400 mil visitantes, e aí a gente está falando de um grupo de brasileiros também bastante grande, né, que estava lá. Acho que eram mais de 2.000, foi a maior delegação internacional. A gente tem o sentimento como brasileiro ali que a gente está dominando, né, que a gente conhece um monte de gente, então é super interessante isso. E eu queria perguntar para vocês, na percepção de vocês, por que esse evento é diferente? Por que todo mundo quer ir para lá? O que ele oferece que outros eventos no meio da inovação não oferecem? Ju, se você quiser começar. Do meu ponto de vista, Rê, acho que tem uma questão de ser um evento muito abrangente. Então, é um evento que, se você tem interesse em automobilismo, você vai ter palestra para isso. Se tem interesse em comida, vai ter também. Então, por ele abranger diferentes temas e trazer profundidade nesses temas, você consegue ter uma visão muito ampla da inovação, diferente de eventos de um único setor. Então, você consegue entender a inovação num contexto um pouco maior de humanidade. Então, para mim, é um pouco disso. E fora isso, são muitos formatos de interações diferentes. Então, você não tem só aquela palestra tradicional. Você tem meetups, que daí você vai para conhecer pessoas. Você tem as ativações de marca, que você imerge ali numa tecnologia. Então, é um evento multidisciplinar, né? Vamos dizer assim. Acho que é por conta disso. Eu acho que para construir em cima do que a Ju falou, eu acho que ele tem também... A experiência é muito legal, né? Porque eu acho que tem, óbvio que tem a curadoria dos temas, que é super atual e super interessante, e é com uma visão bem expandida, né? Então, a gente olha os temas, seja inteligência artificial, seja metaverso, por muitos prismas diferentes, que traz uma riqueza muito grande. Mas eu acho que também o fato de ser junto com o festival de música, junto com o festival de cinema, assim, eu acho que essa questão, né, humana, ele está no centro de tudo ali, né? Então, a gente está discutindo temas de negócio, mas a gente também está inserido ali num contexto criativo, assim, muito diferente, né? Eu tinha ido uma vez, há muito tempo atrás, acho que eu comentei com você, Rê, mas eu nunca tinha passado pela experiência completa ali, né, de começar com os temas de negócio e tal. Então, assim, é um clima diferente, né? Eu acho que toda a atmosfera que eles conseguem trazer e mobilizar ali coloca a gente num estado de espírito ali que também faz muita diferença, né? Muito. É super interessante, né? Porque você acorda, toma um café, daí você já vai direto assistir uma palestra, um painel, depois você pega um patinete, vai para um outro lugar, ter uma experiência em algum stand, depois você volta, pode ter, né, mais uma palestra, quer ter alguma outra experiência, né, de XR, pode ter também. Então, é muito dinâmico. Sem falar dos happy hours, né? Todo dia tinha encontros ali, seja entre empresas ou com amigos, colegas. Então, acho que tem uma troca muito grande, né? Você tem muitos momentos para digerir toda aquela informação, debater com outras pessoas, né? Dar dicas do que vai ser legal no dia seguinte. Então, acho que a gente cria um networking ali, uma vivência que é realmente diferente, né? Do que a gente vive, né, num evento, às vezes, de um dia, que você vai, entra no auditório grande e aquilo, né? Depois você sai e digere sozinho em casa. Esse ponto que você falou é interessante mesmo, Rê, porque o evento, ele domina a cidade, né? Não é um negócio estático. Acho que poucos eventos têm essa grandiosidade. Aqui no Brasil, a gente tem o Hacktown, que é mais ou menos parecido assim também, que domina a cidade. Mas isso faz toda a diferença também. Faz muito. E acho que um tema que é bacana é que, através do aplicativo, a gente pode fazer nossa agenda. E é muito importante, porque tem muitas possibilidades. Tem todo tipo de tema, né? Existem várias trilhas, existem vários keynotes, enfim. E é importante a gente poder se organizar, né? Para poder absorver o máximo de conteúdo todos os dias. E eu acho que cada pessoa tenta focar um pouquinho naqueles temas que são importantes para o dia a dia ou de maior interesse.
e acredito que todo mundo faça esse exercício, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como foi a agenda de vocês, o que vocês buscaram, né, de temas e quais foram os principais insights, assim, dentro dos temas principais que vocês buscaram. Se quiser Legal, começar posso agora. contar. Eu foquei muito nos temas de inteligência artificial, até para dar um pouco mais de contexto. Eu tenho trabalhado aqui na Accenture muito com desafios de monetização de dados, né? Assim, muito numa pegada de como que as empresas podem criar novas fontes de receita, monetizando muitas vezes o dado de consumidor, né? Então, retail media, por exemplo, que é um tema que eu tenho trabalhado com alguns clientes, ele é construído em cima dessa ideia, né? Que eu, como varejista, conheço os consumidores com uma certa profundidade, eu posso aproveitar e pegar isso para vender uma campanha de mídia para algum anunciante, capitalizando em cima desse conhecimento que eu tenho. E foi super interessante, porque o olhar das discussões que eu participei foram sempre muito provocativos, né? Então, desde o que vai ser o futuro da busca, né? Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas a geração Z usa muito pouco o Google, por exemplo, né? E o Google já virou um modelo de negócio legado, que é muito louco, né? Assim, a gente pensar que, assim, até outro tempo atrás, né? Assim, a gente vivia sem ele e agora ele já está sendo, de certa forma, substituído por outros tipos de interações sociais, como o TikTok, né? O TikTok é um dos canais que a geração Z mais usa para buscar informação, pesquisar desde quais são os restaurantes do momento, quais são os jogos do momento. Então, pensar que o Google está numa decrescente do ponto de vista de modelo de negócio é uma coisa muito poderosa. Junto com o tema de inteligência artificial, esse conceito também, que tem a ver com o conceito de busca também, de que a gente está num ponto de inflexão, né? Que hoje a gente vai atrás da informação, mas que agora a informação chega na gente de uma maneira diferente, vide ChatGPT, né? Não é que a gente pergunta e recebe muitas opções, a gente recebe uma coisa muito mais direcionada, né? É um conceito muito, muito importante também, se a gente pensar em todos os modelos de negócio que, por exemplo, acontecem com base em clique, né? Então, o que vai acontecer no mundo onde as pessoas não buscam e têm cliques, né? E você pensar o quantos modelos de negócio são construídos em cima desse conceito. Eu acho que na mesma linha, outro tema que me marcou muito foi toda a questão de privacidade, né? Eu acho que a gente, como sociedade, né, aqui para pegar o gancho do que a Gil falou, a gente trata isso com muita superficialidade ainda, né? Então, e principalmente no que eu tenho trabalhado, né, com coisas de mídia, a gente fala muito de opt-in, né, que é pegar o consentimento de uma pessoa para eu poder usar o seu dado, a sua informação para vender uma campanha, por exemplo. E a gente trata isso assim, sim ou não, né? Assim, não é uma discussão transparente de que dado, né? Para quem, para quê, né? Eu, pelo menos como consumidora, eu sei que tem cookie lá no meu computador que torna a minha vida mais fácil, mas eu não penso muito, né? Assim, não tem. Né? Então, uma das discussões que eu achei super interessante foi uma de olhar a privacidade como um direito civil. E aí foi um painel super rico, porque isso acho que é uma das coisas legais do evento, né? Que você tem aqueles caras dos keynotes que são CEOs de empresas super né, de vanguarda, mas eu assisti um painel, por exemplo, que eram ativistas ali, né? Então, uma falando de latinas, outro de homossexuais, assim, de várias minorias, falando de como que essa questão da privacidade impacta a vida das pessoas ali, né? E os Estados Unidos está muito atrasado nessa discussão, né? Então, a gente tem LGPD aqui, a Europa tem GDPR, que é a lei de proteção de dados e de privacidade, e os Estados Unidos não conseguiu se organizar ainda como sociedade, do ponto de vista mais federal, para ter uma lei única. Então, cada um dos estados está criando essa própria legislação,
que é um pouco perigoso, né? Porque, assim, você pega estados que são um pouco mais open-minded, assim, e a chance deles acertarem é grande, né? Estados que são um pouco mais, né, conservadores, não sei se vocês acompanharam, mas toda a discussão que teve de o governo usar informação de navegação na internet das pessoas para fazer law enforcement, né, para fazer a política contra aborto, por exemplo, é um tema que nos Estados Unidos está super atual, né? Então, mulheres pesquisando na internet informação de como fazer aborto e a polícia usando isso para... então, de novo, né, assim, acho que para dar um pouco dessa visão de o quão profunda que as discussões podem ter. E o quão assim, urgente, né? O quão urgente, porque a tecnologia está super rápida, né? E todas essas discussões estão acompanhando numa velocidade completamente diferente, né? Às vezes a legislação não acompanha a velocidade da tecnologia, né? Muito bom. Mas foi isso, Rei, assim, mais essa parte de inteligência artificial. Eu não consegui ver a discussão do CEO do ChatGPT, que estava lá, né? Que falaram que foi super legal. Eu também cheguei um dia depois. Eu cheguei um dia depois. Eu assisti Você depois, assistiu? mas eu assisti online. Sim. Ele traz um pouco disso. Eu achei que assim, ele pisou um pouco em ovos, né? Ali foi um discurso um pouco mais, vamos assim dizer, pasteurizado, então ele não trouxe tantas informações, mas ele trouxe muito do ponto de vista de como que a tecnologia vai ajudar o ser humano, né? Então, de conseguir diagnósticos médicos mais rápidos, esse tipo de coisa. Então, mais como um acessório para potencializar o humano. Foi assim que ele colocou. É um lado também de ser. É o lado. A gente estava até falando, né, aqui um pouco antes aqui de começar a nossa conversa, de como a gente oscila entre o ponto de vista mais otimista e o mais pessimista, né? Assim, Eu assisti lá uma palestra do Kevin Kelly, que foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre inteligência artificial moderna. E a palestra dele é gostosa, né? Porque ele entende realmente que a gente tem que utilizar para entender as possibilidades. Ele entende que a inteligência artificial vai ser como um alien para a gente, mais como um estagiário ou uma estagiária que nos ajuda, né, no dia a dia. E a gente sempre vai ter que fazer a curadoria, porque, no fim, o que entra de informação ali é informação muito boa e informação muito ruim. Então, o que sai é mediano, né? E nós não somos medianos, a gente quer algo a mais. Então, ele coloca de um jeito que nos tranquiliza, ele se coloca sempre como um otimista, mas não negando a necessidade que existe da gente avaliar muito bem as informações. E o que ele enxerga é que a gente tem que ter sempre ali qual que é a fonte, né? A gente vai começar a prestar muito mais atenção nessas fontes, apesar, né, da gente saber que das dificuldades hoje com as fake news, através do WhatsApp, que nem todo mundo busca saber a fonte, né? Mas, enfim, que é o contrário da percepção que a gente tem quando a gente escuta a Amy Webb, né? Com o cenário positivo e o cenário ruim, né? O mais negativo para o futuro. mas a minha estratégia foi um pouco essa, Rê, assim, de tentar mesclar coisas mais mainstream, digamos assim, né? Dos big shots, dos CEOs e etc. E discussões mais, assim, que acho que a gente não teria tanta oportunidade de ter em um ambiente diferente, né? Então, seja ativistas, eu vi uma discussão também super interessante de um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos de fazer contratação baseado em skills e não baseado em role, né? Em posições, que eu acho que é uma visão muito mais inclusiva do mundo, né? Em vez de a gente falar, puxa, preciso contratar um gerente, é você pensar que tipo de skill que eu preciso para resolver um problema específico, né? Então, eu acho que tiveram várias provocações assim que me deixaram bem feliz, assim, como do ponto de vista de oportunidade que a gente tem, apesar de toda essa transformação louca que a gente está vivendo, né? Assim, que gostoso. O sentimento também foi de sair bastante inspirada. Ju, o que foi a tua agenda, então? Qual foi o seu foco dentro desses dias de SXSW? Eu fui, assim, alguma estratégia parecida com a Carol de olhar para as experiências, que iam ser coisas que iam ficar só lá, então eu fui bastante no XR,
consegui olhar bastante experiências. O XR é uma frente de realidade virtual, né? Que você também consegue ter outras experiências além do óculos. Então, desde tátil, então, bem interessante. Nesse daí, por exemplo, eu fui em um que era a história dos cogumelos. E aí, você sentia o cheiro da floresta, você recebia um ventinho, e aí tinha o óculos. Então, é realmente uma experiência imersiva. Eu fui numa outra frente também de olhar para a parte de alimentos, então olhei bastante coisa sobre alimentos e bebidas, as tendências. E uma terceira frente que eu chamei de aleatoriedades, então de olhar para coisas do universo, olhar para espaço, esse tipo de coisa. Então foi coisas também um pouco mais curto prazo e olhando um pouquinho mais para o longo prazo. Tem uma mesclada. Esse tema de XR e as experiências ali, acho que é bem interessante pegar um tempo para fazer isso, porque é muito realista o que a gente consegue viver lá. Particularmente, eu acho os óculos ainda muito pesados, né? Eu, assim, sofro de enxaqueca e dor de cabeça desde que eu me entendo por gente, né? Mas, assim, da adolescência, principalmente, até hoje. Então, é algo que, depois de um tempo, me cansa muito, né? Aperta, enfim, mas é sensacional. Eu estava comentando com vocês que teve uma experiência ali, né? Que colocava, né? Quem passava por ali numa experiência de estar no ambiente de guerra, né? Que naquele caso específico foi a Ucrânia. E então você se enxerga ali, né? Em locais bombardeados. E no que você vai se movimentando, né, em 360 graus, você encontra pessoas, né, frente a frente, olhando para você, só olhando. Pessoas que vivem ali, que estão vivendo aquele momento. E eu me emocionei demais, eu chorei muito, eu fiquei extremamente emocionada. E é óbvio, né, que existem muitas e muitas guerras acontecendo. Acho que a gente tem hoje pouca visibilidade de outros temas ruins que estão acontecendo no mundo, talvez mais da Ucrânia. E aí eu pensei, poxa, quão legal é isso de poder dar mais voz, né? Ou mais visão, ou mais sentido para outros temas que estão acontecendo no mundo, para que a gente talvez crie também uma colaboração maior, uma empatia maior com o que acontece, porque, de fato, ver na televisão ou ver vídeos no YouTube, enfim, não é a mesma experiência, né? Você não consegue sentir o que você sente através dessas novas tecnologias. Então, tem esse lado que vai nos aproximar mais de pessoas, né? De momentos, enfim, de lugares que acho que tem um lado bastante interessante para o futuro, bastante promissor. A tecnologia tem esse olhar, né, que a gente falou, olhar positivo, de sensibilizar, de fazer a pessoa ter mais empatia. E também da guerra da Ucrânia, eu vi um case que eles mostraram, que eles digitalizaram todas as obras de arte da Ucrânia, que estavam em risco iminente de serem destruídas por uma bomba, alguma coisa assim. Então eles mobilizaram a população civil, com o próprio celular eles conseguiam fazer em 3D as obras de arte da rua e conseguiram digitalizar todas as obras da Ucrânia, assim, achei bem impressionante. Então é isso, assim, a tecnologia não é boa nem ruim, é como a gente usa ela, né? Então achei bem Sim. legal também. E de alimentos, o que você viu, assim, talvez um insight interessante que você tenha visto de alimentos? De alimentos, a principal conclusão para mim é que o futuro dos alimentos está no passado. Então, existem várias tendências que estão emergindo agora. Então, por exemplo, cogumelos na alimentação. Cogumelos foi uma convergência setorial no SGSW, porque tinha nos alimentos, tinha nos psicodélicos e assim por diante. Mas os cogumelos são algo ancestral, assim, a gente está resgatando eles agora. Então, por isso que eu estou falando que o futuro da alimentação está no passado, porque a gente está olhando coisas ali super ancestrais e, ao mesmo tempo, igual eu comentei no começo, corrigindo alguns erros do passado. Então, hoje a indústria de alimentos é uma indústria que impacta muito emissões de gás carbônico, esse tipo de coisa, então gases do efeito estufa. Tem muitas iniciativas no sentido de corrigir isso. Então, voltar um pouco atrás e ver como que a gente pode ter uma alimentação mais sustentável, que todos tenham acesso. Então, foi muito nessa linha, assim, bem olhando para o passado. Demais. Eu acompanhei muito a parte de mobilidade, né, que eu adoro. Assim, trabalhei muitos anos na indústria automotiva e hoje, né, além de ter esse foco forte na manufatura, né, transformação digital de operações, a mobilidade é um tema que, para a vida, assim, eu sempre levo.
acho incrível a gente pensar a forma da gente se movimentar de um lugar para o outro e como isso vai evoluindo. E que a gente está bem perto de vivenciar o que a gente via ali pequenininhas no desenho dos Jetsons, né? Que são os eVTOLs, né? O que a gente chama aí popularmente de carro voador. Que teve muito presente lá, até com a Ev Mobility, né? Que é nossa, brasileira, que estava com um protótipo ali para a gente ver como é que vai ser, né? Viajar num drone praticamente. E que isso tá para chegar, tá aí em 2026. Eu adoro muito esse tema, porque eu acho que aqui em São Paulo a gente vai poder vivenciar isso muito rápido. A gente tem a maior frota de helicópteros do mundo aqui, onde a gente está agora fazendo essa conversa. E que ainda é muito caro, né? É super caro, tem muito barulho, menos eficiente, e o mundo todo está trabalhando numa tecnologia, e várias empresas estão trazendo novos produtos nesse sentido, que vai mudar muito a forma que a gente se move, né? E eu acho que não vai mudar, né, o fato da gente ter que pegar um carro, um ônibus, um metrô, mas é uma forma adicional que ela pode se linkar, né, seja um Uber ou seja a micromobilidade. Eu vi também ali uma conversa sobre as companhias aéreas estarem muito interessadas nisso, né, e entrar ali e falar, poxa, como é que eu ajudo a cumprir uma viagem completa, né, para uma pessoa. E o que me chamou também muita atenção no tema de mobilidade é que dentro dos patrocinadores do SXSW estava a Porsche, estava a Volkswagen. E, assim, tipicamente não é um evento de mobilidade. Então, eu achei bastante interessante, né, ter ali uma trilha de transporte. A Porsche estava com stand, né, que para mim também foi diferente de ver, porque, né, eu trabalhei muitos anos na Porsche e é uma empresa mais clássica, mas eles estavam com uma pegada ali bem jovem, né, dentro do stand, do que eles estavam trazendo de experiência. E na parte de transportes foi muito sobre os elétricos, e o que eu acho que me chama mais atenção é como essas empresas são grandes empresas que sempre trabalharam de uma forma mais hierárquica, mais devagar, mais planejada, estão se reinventando, né? Montando startups para tentar trazer produtos elétricos ou autônomos o mais rápido possível. Então, a transformação que essa indústria vem sofrendo, ela é drástica, né? E ela não é fácil para empresas que são tão, né, tradicionais nesse sentido. Então, foi bacana de ver. Mas acho que é muito necessário, né, Rê? Assim, eu acho que uma das coisas que a gente entende aqui e que se acelerou muito com a pandemia é justamente essa busca das pessoas por ter uma conexão um pouco maior, né? Assim, então, eu acho que, olhando pela lente do marketing, ali, as marcas estão todas correndo atrás de como que eu consigo criar uma conexão um pouco mais profunda, né? Que é mais do que entender a pessoa como consumidor ali, né? Como a gente usa muito o termo da carteira ambulante ali, né? E como que eu posso trazer algum senso de conexão, de propósito, né? Então, eu acho que é uma super oportunidade, né? Assim, você pega uma indústria super tradicional e um evento que tem esse posicionamento, né? De ser provocador, né? De pensar o futuro. Eu acho que é uma oportunidade muito bem explorada, né? É que também eu acho que a disrupção vai acontecer se as empresas tradicionais entrarem ou não na onda. Então, Tesla já está aí para mostrar que é possível e outras tantas marcas, né? Então, se essas empresas mais tradicionais não se movimentam, vai continuar acontecendo. Acho que é isso. Exatamente. Não, e é muito interessante ver esse movimento acontecendo e poder acompanhar, né, o que essas empresas estão fazendo. O Ryan Geller teve uma apresentação keynote incrível ali falando sobre a Patagônia, né, e o quanto ele pessoalmente, mas a empresa, estão fazendo para mudar o futuro do nosso mundo, né? O que vocês viram, assim, para as empresas, de tudo que a gente pôde acompanhar lá, o que vocês viram de mais valioso, né? Porque, assim, é uma semana de tanto conteúdo, mas o que de fato essas empresas deveriam puxar de informação e fazer acontecer depois, junto aos seus times, né, de inovação ou de negócios, enfim?
que na opinião de vocês deve acontecer para não ficar naquela bolha que a gente vive durante uma semana? Eu acho que tem muitos ângulos, né, Rê? Assim, eu acho que tem um ângulo de estar conectado no que está acontecendo no mundo, assim, que até um ângulo de uma certa humildade, assim, né, de entender que a gente está vivendo um contexto muito acelerado, como você falou, né, Ju, assim, que isso tem mudanças muito profundas que estão acontecendo, então eu acho que as empresas estarem preocupadas, né, em ter esse entendimento, eu acho que é uma coisa super positiva. Eu não sei a impressão de vocês, assim, mas eu achei que tinha muita gente sênior das empresas, assim, né? Eu vi gente de conselho dos meus clientes, gente que, né, que CEOs de grandes empresas, assim, preocupados e curiosos com o que está acontecendo no mundo, além, né, do seu universo ali mais fechado. Eu acho que para puxar o gancho do que você falou dos patrocinadores, eu achei que foi super legal de ver um patrocinador brasileiro, que foi o Itaú, colocando de novo, né, ali o Brasil numa posição de super destaque. E o time do Itaú que trabalha com inovação ali, né, o próprio Paulo, que a gente conhece bem, falando de como que o Itaú ele quer se posicionar nesse ecossistema de inovação global, né, e de poder estar perto das grandes startups, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Então, acho que isso também é uma coisa que traz um fator de competitividade para a gente super importante, né? De como a gente está, as nossas empresas aqui do Brasil estão buscando exposição e buscando essa atratividade num ecossistema maior. E eu acho que, por último, assim, a gente pensar muito até em forma de engajamento de talento, assim, né? Eu acho que as empresas valorizarem, né, esse tipo de experiência, acho que é uma coisa muito importante também. E até complementando a Carol, acho que depende muito da indústria que a gente está falando, mas um frame que a MWeb trouxe que eu achei muito legal é tentar entender dessas tendências que foram vistas, né? O que a gente vai só monitorar e o que a gente já precisa agir. E aí, quando eu falo agir, é entendendo essa tendência, entendendo as inspirações que a gente viu lá, né, de pessoas que já fizeram, o que eu consigo traduzir aqui para o meu mercado. E aí, o que eu gostaria, acho que é mais do que acho que mais importante, mas o que eu gostaria que essa mensagem viesse aqui para o Brasil é esse senso de responsabilidade das empresas em fazer parte da mudança para o bem, assim, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Então, entendendo que é possível, igual você falou do discurso da Patagônia, né? Como que eles também conseguem gerar esse bem. Senti muito esse senso de responsabilidade das empresas de fazer parte da mudança. E o quanto isso faz a Patagônia crescer também, né? Sim. Foi muito louco, porque eu saí, assim, da palestra, né, do CEO da Patagônia com conflito, né? Assim, dá vontade de comprar, mas aí eu penso, porque eles falam muito do consumo consciente, né? Eu falei assim, mas eu não estou precisando, né? Então, eu não sei se eu compro ou se eu não compro, né? Eu saí confusa, assim. Eu pensei muito sobre isso, eu falei, nossa, eu preciso adotá-los como uma marca para minha vida e principalmente, né, dentro do que eles oferecem, né, de produtos, né, que para mim, assim, que adoro esportes, enfim, adoro fazer atividades ao ar livre, acho que vai ter espaço para isso no momento certo, sem, né, sair gastando no cartão. Mas acaba sendo uma empresa que fica nos nossos corações, né? E que a gente sempre vai considerar. E ainda dentro desse tema, né, Ju, te complementando, eu gostei muito de ver o Edu Lira e a Natália Arcuri ali, porque ambos, como brasileiros e participando ativamente ali em painéis, falaram muito sobre a nossa responsabilidade, né, de pessoas privilegiadas que estavam lá, de trazer isso de volta para o Brasil, porque a acessibilidade, ela é para poucos. Quem que realmente tem acesso a esse conhecimento, ou acesso a essas ferramentas ou tecnologias, né? Como é que a gente traz isso de volta para o Brasil? É uma responsabilidade nossa e eu acho que é muito pertinente nós mesmos, brasileiros, fazermos esse tipo de provocação a quem está lá, a quem está representando empresas, né, e seus negócios,
para que a gente use, né? E isso para o bem, como você falou, e para gerar coisas boas para a nossa população aqui, né? Para o nosso país. Eu acho, mas assim, eu concordo com o que a Ju falou, né? Esse senso de responsabilidade é uma coisa que, às vezes, a gente aqui no Brasil acaba, né? Assim, até por todos os desafios que a gente tem como sociedade, a gente acaba não assumindo isso pra gente, né? Eu acho que o caso da Patagônia foi muito legal, mas a gente teve também o cara que é o cara de design da Microsoft, não sei se vocês viram falando de como ele estava influenciando o sistema de educação americano, que ficou muito focado na parte mais de exatas ali do STEM, né? E como trazer um olhar um pouco mais ali criativo para um sistema de educação que ficou muito focado ali na produtividade e tal. E você vê, né, assim, uma empresa como a Microsoft, né, se colocando ali no papel de pensar o futuro da educação, eu acho que é uma coisa que é super inspiradora, né, assim, da gente entender que, né, a gente tem um papel maior aqui como negócio, né. Papel maior como negócio, como sociedade, e vou pegar o gancho aqui para a carta aberta que saiu, né, do Elon Musk, com mais 1.000 especialistas, pedindo para a gente dar uma parada agora, né, na pesquisa de AI, principalmente os lançamentos, né, que transcendem aí o que o ChatGPT já vem trazendo, por conta dessa diferença na velocidade da tecnologia versus tudo aquilo que a gente estava falando, né, de segurança e tudo mais, né, ética, né, termos éticos e instituições que vão ajudar a validar essas tecnologias, né. Então, acho que a gente está num momento bem delicado em relação a isso, né, acaba dando aquele alarminho na nossa mente, putz, que isso quer dizer, de fato, para a sociedade. E uma pergunta que vem vindo muito, né? Eu acho que as pessoas estão ficando com um certo receio. Será que o meu trabalho vai existir para frente? Como é que vocês enxergam essa tendência agora de, poxa, tem certas coisas que eu faço que talvez um robô possa fazer ou a inteligência artificial possa fazer? Como é que vocês pensam em relação a isso? Posso começar? Eu acho que essa questão do futuro de trabalho tem um olhar mais otimista, Rê. Assim, eu acho que, você pensar, sei lá, há muito tempo atrás, quando surgiram os ATMs, por exemplo, caixa eletrônica, todo mundo falou que ia acabar com o trabalho no setor bancário, né? Então, eu sempre acho, sou otimista, né, que a gente tem espaço de se reinventar, né? Assim, eu acho que se a inteligência artificial vai ajudar com aquele trabalho mais automatizável, mais corriqueiro, mais chato, eu acho que isso pode abrir espaço para a gente sempre buscar outras coisas para fazer, né? Assim, eu sei que é mais fácil a gente falar de novo numa posição de privilégio, né? Eu sei que não é todo mundo que vai ter essa oportunidade, mas o que me traz mais angústia nessa discussão é a questão de desigualdade, assim, né? A questão que se falou muito lá também nos Estados Unidos, da questão do digital divide, né? E a gente fala como negócio aqui, pelo menos para os nossos clientes, que a transformação digital, né? Assim, quem está na frente fica na frente, né? E quem está para trás é muito difícil de fazer o catch-up. Eu acho que quando a gente pensa, ou pelo menos quando eu penso a tecnologia e principalmente o tema de AI, do ponto de vista de sociedade, isso me traz uma angústia muito grande, assim, né? Então, sei lá, dessas novas gerações, né? Com certeza uma parte das pessoas vão estar preparadas para interagir com toda essa tecnologia, mas e quem não está, né? Não tá. A disparidade que isso traz. A Web falou disso também. Ela falou que quem não domina e não entende a inteligência artificial hoje, aliás, ela foi pelo outro ângulo, né? Quem entende e domina a inteligência artificial hoje é equivalente a pessoa já ficar rica. Então, ela falou que vai gerar ainda mais desigualdade nesse sentido, de quem demorar mais para ter acesso, esse tipo de coisa. É uma leitura meio preocupante mesmo. E a outra coisa que ela trouxe, né, que é preocupante é a questão dos vieses, né? Porque
a informação da inteligência artificial vem de algum lugar. E ela vem daquelas poucas pessoas. E muitas vezes esses grupos não são diversos, né? Então, ela mostrou ali as imagens que são criadas através de inteligência artificial. Quando você pergunta como seria a imagem de um presidente de uma fábrica ou de uma empresa de OBs, né? Ou de absorventes íntimos. E é um cara branco, né? É assustador isso. E algo que só deixa mais claro o quanto a gente precisa trabalhar o tema também da inclusão e diversidade nas empresas, principalmente na tecnologia, visando o que vem ali pela frente, né? Mas o Kevin Kelly, que eu estava comentando antes, o otimista, ele falou muito do quanto a inteligência artificial vai ajudar, assim, fill in the blanks, né? São coisas que ainda não existem, que eles vão acelerar, vão ajudar, mas, de novo, com aquele olhar de ser algo adicional, né? E não algo que vá realmente tirar. E uma coisa que eu adorei que ele fez no final, falou assim, eu quero saber aqui quem que conhece alguém que já perdeu um trabalho por conta de inteligência artificial, porque eu não conheço. Então, enfim, com isso eu queria chegar ao final aqui da nossa conversa. E para fechar, queria, assim, um breve statement de cada uma de vocês. O que vocês vão levar, né? Ou já trouxeram para cá, ou vão levar aqui para esse ano, depois de ter passado pelo SXSW. Começando com você, Ju. Para mim foi um lembrete, na verdade, não foi nenhuma informação nova, mas essa questão de noção de uma única humanidade. Então eu ouvi desde palestras de pessoas que foram para o espaço e olhando o planeta Terra, relembraram que aqui é quase que um veículo, que todos nós estamos no mesmo, e pessoas que falaram dos fungos que estão embaixo da Terra e que conectam tudo. Então, para mim ficou muito essa noção de que tudo está conectado e somos uma única humanidade. Então, sempre que tiver um dilema, alguma coisa para eu me lembrar disso, assim, eu fiquei muito com essa sensação de tanto ajudar o próximo, mas também relembrar que estamos na mesma, sabe? A gente tem que se ajudar, acho que é um pouco isso. Nossa, para mim foi, acho que talvez um lembrete também, Ju, mas assim, dessa questão da gente sempre estar curioso, né? Tá sempre atrás de mais informação, de visões diferentes, né? Assim, acho que é muito poderoso a gente entender pontos de vista diferentes e complementares e opostos, né? E a gente conseguir aprender e crescer como pessoa através dessa questão do conhecimento, né? Então, para mim, é essa questão de tentar sempre ficar com a mente aberta para aprender e buscar inspiração, que óbvio que é fácil num ambiente tipo o South by Southwest, mas trazer isso para o meu dia a dia aqui, né? Assim, Muito legal. Bom, eu trago a importância da gente trazer essas informações para mais pessoas, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Eu acho que ter uma conversa como essa conversa que a gente teve de pontos de vista diferentes, essa vivência, e mostrar o que isso criou nas nossas mentes e trazer essa informação aqui, no caso, para as mulheres, né, do Industry for Her, mas sempre temos também até homens que acompanham o que a gente faz, então é ótimo. Mas poder passar isso para frente, principalmente para quem não pôde estar lá, né, não tem esse acesso tão fácil, acho que é uma responsabilidade nossa, né, de ter ido lá. Então, agradeço demais a conversa com vocês. Espero que esse ano a gente possa fazer várias coisas em conjunto ainda, aqui com os nossos clientes, com a nossa comunidade, né? E, enfim, espero que a gente se encontre lá ano que vem de novo. Sim, obrigada. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada por estarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima.